Salve, salve família, sejam todos bem-vindos à continuação, né, da resolução do desafio, acho que podemos chamar, né? Sim. Talvez, inclusive, esse seja o título do vídeo, mas não muito simples. Mas enfim, na aula anterior a gente fez um repasse de como é a estrutura do app e agora a gente vai seguir para o entendimento mais avançado de row e column, para daí sim a gente partir para a resolução de fato do aplicativo. Salve, salve família. Meio falciano. Fala, galeres. Sim, é melhor. Acho que fala salve, salve família é meu e o fala galeres é teu. Pergunta pra mim, por que isso, André? Por que isso, André? Porque primeiro você tem uma noção do que você precisa desenvolver. E aí você passa pela frustração de não saber, mas você entende algumas peças que você precisa utilizar. Então você tem basicamente o ponto B, que é lá o teu destino. E aí você tem o ponto A, que é o que você está hoje, sem nada de conhecimento. Então, para chegar do ponto A para o ponto B, tem que haver essa construção de conhecimento. Mas primeiro você precisa saber onde você quer chegar. E aonde você quer chegar é a resolução daquele problema. Boa. Então, para essa resolução do problema, primeiro você tem que ser capaz de criar um aplicativo sozinho. Construir do zero aqui e entender o que cada parte faz. Agora você precisa entender a diferença de row e column e como cada componente se comporta dentro de uma row e cada componente se comporta dentro de uma column. Na última aula você entendeu e percebeu que já no scaffold o container ele estica, ele ocupa todo o espaço disponível dele. Não importa onde ele esteja, com asteriscozinho. Não importa onde ele esteja, com asterisco. Já Por que com asterisco? significa que tem ressalvas. Ah, tá. Já o texto, ele tem um comportamento diferente. Ele tem uma inteligência que faz com que ele ocupe o espaço necessário. Mas vamos validar isso. Então, tudo que eu falar para você, tenta me questionar para validar. O container você viu, mas tá vendo que esse texto ele tá só até aquele espaço ali? Sim. Então, como que a gente poderia testar essa minha fala? Colocar um texto maior. Então, dá-lhe, digita qualquer coisa aí. Já salva para ver o que vai acontecer. Põe mais coisas, salva, mais um pouco de coisa. Tá validado? Tá validado. Beleza, então volta ali. Ele vai até o final. Sim, ele coloca nesse cenário, né, do scaffold, né? A gente conseguiu ter esse entendimento. Mas chega de conversa fiada e agora vamos trabalhar dois comportamentos diferentes. Na verdade, o mesmo comportamento dentro de widgets diferentes. E quais são os widgets? Row e column. Tá. Então, o que você vai fazer? Dentro do body, primeira coisa, você vai colocar uma column. Para fazer isso, você vai clicar no início do const. Vou te explicar agora a forma mais prática. Matadora. Isso. Segura Shift, a tecla Shift do teclado. Uhum. E aí, o const, você sabe que ele é do text e o text começa com o roxinho, né? Sim, com parêntese aberto roxo. E ele fecha lá embaixo, naquele roxinho. Aqui. Então, depois da vírgula, você, segurando o Shift, você clica. Ele seleciona toda essa parte e aí você só apaga. Solto tudo que eu tava Solta clicando. tudo e aperta o Delete ou Backspace no teclado. Ele já ficou ali pedindo um widget, por isso que tá aquele errinho ali. Aqui. Então, qual que é o widget que eu pedi para você colocar? Uma column ou Uma uma column. row? Uma column. Parabéns, começou com letra maiúscula, estamos avançando. Beleza. Uma column, ela aceita, como a gente viu anteriormente, vários filhos, que é uma lista. Então, dentro dos parênteses, você escreve filhos em inglês, né? Children. E dá um como dizer? Mais um. Começa a escrever till. Toda vez que o VS Code sugere aquela parte ali, você nem precisa terminar de digitar. Você já aperta Enter, ele autocompleta para você. Coloca o nome, na verdade, né? Que seria aquele título Children, 2 pontos, e já prepara o escopo para uma lista. Uhum. Beleza? Beleza. Que nesse caso, o nosso escopo, ele é um... Como é o nome desse? Então Chave? colchetes. Colchetes, isso. Beleza. Dá um Enter aí onde você tá. Quando eu dou Enter, ele já completa com esse widget. Daí você apaga e coloca um container. Eu vou tirar esse azul, porque ele tá azul, porque ele tá pedindo pra eu... Ah, não. Parou. Põe um container com uma cor vermelha. Já vou pôr uma vírgula aqui nesse container, no final dele, pra ele deixar bem separadinho pra mim. Beleza. Color vermelha. Uhum. Colors.red. Falta uma vírgula lá na linha 27. Pra separar mais ainda. Isso. O que aconteceu? Nada. Perdemos a velha habilidade, porque antes, quando a gente tinha colocado um container azul, ele tinha essa habilidade de ocupar todo o espaço disponível.
dentro do body. Só que como ele está dentro de uma column, ele fica burrão. Sim. Porque a column tem as suas próprias características e as suas próprias regras internas. Coloca aí só uma altura. Height é a Height. altura. Isso, coloca aí 10. Salva. O que Legal. aconteceu? Ele preencheu com a cor vermelha o container, no caso, só 10 centímetros ali, eu diria, ou 10 pixels. 10 pixels, põe em 40 em vez de 10, para ele ficar maiorzinho. Mas se você só pôs uma altura, por que ele ficou largão? Tudo preenchido, né? Será que é o mesmo comportamento de quando ele tá no body direto? Em tese, sim. Porque a column tem isso. Como que a column funciona? Explica para mim. A column é um componente widget que ele ele posiciona os elementos dentro dele, um debaixo do outro. Ok. E aí, então, da próxima vez que eu te fazer uma pergunta assim, eu gostaria que você falasse assim: André, eu vou te mostrar aqui no código o comportamento da column. Nossa, Tá? bom. Que daí isso vai te exercitar a ser uma pessoa mais prática. Que daí, Beleza. conforme você vai fazendo, você me explica melhor. Então, vai no código, copia todo esse container, segura Ah, sim. dedo louco, Aqui, clica aí, segura o Shift e no final do container. Sim, no Windows É Shift também, eu Shift. acredito que seja. Aí Copia, Command C seleciona. ou Ctrl C, Opa, Command C, sim, já dei Command C, E daí dá eu um ia dar Enter. um Enter. Viu quando eu dou um Enter se está selecionado, ele apaga. coloca azul aí. Só um? Pode ser, coloca um azul e um verde. Opa. Azul e verde ali embaixo. E salva. Então agora fala assim, André, esse é o comportamento. A column coloca um item abaixo do outro. André, esse é o comportamento. Uhum. A column coloca um item abaixo do outro. Perfeito, amor. Você foi certíssimo agora. Menos a parte do sarcasmo. Mas, como você explicaria agora que você colocou uma altura e ele esticou para as laterais? É porque a propriedade body que nós temos dentro do nosso scaffold, ela tem esse comportamento de preencher. Não é o body. Tá errado. A column. A column, como ela coloca um item abaixo do outro, ela não sabe, não consegue controlar a altura. Porque a altura, ela é relativa. A altura? A altura dela. Tá vendo que ela precisou... Se você arrancar esse 40 da vermelha... Vermelha. Eu vou comentar assim. Apaga, ninguém sabe o que é comentário ainda. Salva. Ela some, porque ela se perde. Mas se você põe uma altura, ela sabe se resolver em relação à largura. Vamos ver se o inverso, se é na row, é a mesma coisa. Então, como a estrutura da row da column é igualzinha em relação ao filho, dá 2 cliques em cima da palavra column, e escreve row. Ou command ponto, né? Não, dá 2 cliques em cima da palavra column e escreve row. Desde dois cliques, mas aí não dá para escrever direto. 2 cliques. 2 cliques. E escreve row. Ah, tá. Não tinha dado 2 cliques. Exatamente. Salva. Eles são burros agora também em relação à largura. Como é uma row que posiciona um do lado do outro, ele não consegue entender qual é a largura. Assim como a coluna... A column é um debaixo do Isso, outro. e não consegue entender qual é a altura, a column não consegue entender a largura. Então, o que você precisa fazer? Troca a palavra height para widget. Você tinha que deixar eu responder essa, eu ia falar. Ah, não, mas para ser mais dinâmico, copia e cola esse nome aí. Só porque essa eu sabia responder, né? Agora salva. Aqui está uma característica que difere as duas. Quando você está dispondo os elementos em uma row, ela por si só, ela consegue se resolver com conteúdo interno, salvo alguns outros widgets que não têm essa habilidade, mas um container, por exemplo. Se você tem um container dentro de uma row, você, não definindo a altura, ele vai conseguir esticar essa row o máximo possível. Mas ele não vai conseguir resolver sozinho a parte da largura. Porque ele entende que pode ter vizinhos, ele não quer espremer ninguém. Tá, na row, né? Na row. Então agora coloca aí um text. Pode colocar aí No lugar da row? No final ali. Ah, vai ser um filho da row? Isso. Text. E coloca Tati. Coloca só um A, na verdade. E salva. Vou pôr a vírgula já aqui. Pode pôr.
Ele vai ficar azulzinho porque quer que eu use o const. Mas você vai mexer nele agora, não precisa pôr const. Ah, tá. Então, você acha que esse texto ele tá esticado? Não, Tipo, ele tá assim, ó. não. Como que você acha que ele tá? Acho que ele tá normal. Como normal, amor? Explica mais. Ele não tá esticado, ele tá no meio Como do meu app. Você acha que ele tá desse tamanhozinho? Aham. Ou ele tá grandão, só que não tá mostrando o background? Eu acho que ele tá desse tamanho. Por quê? Porque o text, você explicou que ele tem um comportamento diferente. Nossa senhora, velho, você estragou tudo. Eu queria que você falasse que sim. Boa, você prestou atenção. Viu? Vamos validar isso daí. Coloca um background nele. Aí eu lembro também que é text style pra Text acessar style. a cor. Isso aí. Style, cadê? Text style. Text. Text, assim, né? Text style é o tipo, né? É Ah, style. a propriedade é style aqui. Vou copiar. Daí text style. E aí é color. Ou background color. Background color. Daí é colors.black. Coloca uma outra cor pra ele não mexer no texto. Põe yellow. Ficou muito clarinho, né? Não tem problema. Mas dá pra ver entender. ali. Então, a gente conseguiu validar aqui o quê? Que a column, ela consegue resolver em questão de altura, só que o widget tem que ter essa habilidade. Então, esse widget aí não teve essa habilidade, por isso que ele ficou ali no meinho. E por que ele ficou no meinho? Provavelmente a nossa row já está definida o main alignment dela com o start e o cross com center. Qual que é o main? O main é o principal. Então, o principal é de assim. Então, tipo, vindo para cá. Por isso que o vermelho, o azul e o verde estão para cá. Porque eles iniciam aqui no start. O aí main não foram para lá. Isso. O main é a ordem principal daquele componente. Como uma row, ela é um do lado do outro, né? Uma linha, a linha start é pro lado de cá. Meu, que confuso que ficou. Não, pra mim não ficou. Pensa que a row, o main dela, ele é sempre relacionado ao sentido em que os itens estão. Eu falei isso. Mas ficou confuso pra mim. Tá bom. Então, por que ele tá ali no meio? Porque o sentido do cross-axis alignment dele tá como center. Tá, mas se o main é nesse sentido, o cross é o inverso. Uhum. Então, por isso, né? Porque o cross, que é o inverso do sentido onde os itens estão, tá center. Uhum. Então, é nesse sentido. Isso. Se você colocar start, e aqui é o celular, ele tá aqui. Se você colocar start, vai acontecer o quê? Ele vai pra cima. Vai ficar aqui. Uhum. Se você colocar end, vai pra baixo. Beleza, você entendeu. Tendo isso em vista, tome muito cuidado quando você estiver colocando, um container dentro de uma row ou dentro de uma column, porque ele pode ter um comportamento diferente do que os outros componentes que estão dentro dessa row. Por exemplo, se você tiver uma row com containers, imagens, textos, você precisa entender o layout que você está querendo construir e fixar tamanhos, né? Porque se você não fixar, ele corre o risco de fazer isso. Se você quisesse que esse A ficasse lá em cima, como que você faria? O cross eu deixaria como start. Então faz aí. Então eu vou vir aqui, cross-axis alignment, ponto start. Beleza. Agora coloca uma imagem aí, no final ali. Outro widget, né? Aham. Põe um icon, que daí ele não conhece ainda esse widget, mas ele é fácil de colocar porque tem do próprio Material. Então é Icon. Isso. E dentro ele pede uma data, que é icons. Não, é icons mesmo com letra maiúscula, ponto. Pode pôr person, escreve person, eu acho que tem uma pessoinha. Salva. Agora eu queria que esse person ficasse lá embaixo. Lá embaixo? É. Só ele? Só ele. Será que ele tem alguma propriedade que faz isso? Vamos pôr aqui. Nosso mouse, ele tem icon, fill, widget. Como que é se pronuncia isso daqui mesmo? Wait. Tá vendo? Shadow. Assim já fica embaçado, porque o comportamento dos 3 primeiros widgets, eles seguem um padrão, já os outros não. Então, como que você faria, então, uma outra pergunta, para que todos esses containers ficassem lá no topo também, pequenininhos? No topo, pequenininho. Pequenininhos, da mesma altura que o texto e o íconezinho. Mudaria a altura deles. Então faz isso. Vou por 10. Isso aí. Em todos eles. Ai, quando copia e cola errado, É só salvar aqui zoado. também. Você muda para 20 para ele ficar mais parecido? 1, 2. Então o que eu quis mostrar com isso? Validar a minha fala.
Tem widget que por si só, ele consegue se entender e ficar de uma forma com que eu quero. Só que tem widget que não. E você precisa entender em que momento você controla todos eles ou em que momento que você controla eles especificamente. Então você já sabe que quando você trabalhar com um container, você precisa entender absolutamente o layout que você está desenhando e como você vai trabalhar com ele. Se você deixa ele exercer essa autonomia de se esticar, ocupar todo o espaço, ou você precisa controlar ele, tá? Já outros widgets, como o texto, esse ícone, eles meio que são facilmente controlados o tamanho e eles se encaixam onde você consegue colocar. Beleza? Muda agora essa row para uma column. E aí eu quero que você me explique o comport solver. Tá vendo aí? Da mesma forma, você conseguiu controlar ali. Se você tira, qual que você precisa tirar aí para ele se entender Pra sozinho? quem se entender? Os containers. Como assim se entender? Qual dado você precisa remover para que ele exerça a autonomia dele de tamanho? Tirar a largura. Por quê? Porque diferente da row, a column, como é um item debaixo do outro, ela já entende, ela não entende a largura, mas entende a altura. Ou é o contrário? Ao contrário, ela não consegue se resolver em relação à altura porque ela sabe que pode ter itens para baixo, que ela pode imprensar alguém. Ah, sim. Já para largura, não. A largura, ela não trabalha nesse sentido. Então, você que se lasca de gerenciar. Entendi. Salvou aí. E agora, por que os itens estão ali no começo? Porque o cross está como start. E daí o start na column, que é assim, o cross, né? A column é assim, não. A column é assim, um debaixo do outro. Então, o cross, o start dele vai ser para baixo, para cima. Não sei explicar. Por que ele tá aqui nesse cantinho? Ah, tá. Ele não é para cima. Ele é start para cá. Faz no código. Tipo, eu quero que você sempre exerça a autonomia de fazer o teste primeiro e tenta raciocinar o que está acontecendo para daí tentar me explicar. Tá, peraí. Bah, mas tá com sono, hein? Ai. Autorando aqui na se aula. eu colocar o end, ele vai... O ícone e a letra A vai vir pro final ali da tela do telefone, ó. Por quê? Porque, como ele é uma column, o cross dele é column, né? Um debaixo do outro. O cross vai ser o contrário de ser um debaixo do outro. Vai ser assim, o posicionamento, sabe? Vai ser o contrário do que uma column é. Uma column é um debaixo do outro. Então, o meu cross vai ser alinhado assim. Esse vai ser a posição do alinhamento do cross. Então, se eu coloquei end, vai vir para cá, que é para o final. Se eu colocar start, vai vir para cá. Se eu colocar center, vai ficar bem no centro assim. Vamos supor que esse daqui é os containers coloridos. O main, como ele é o alinhamento na disposição principal desse componente, como a column, a disposição principal dela é assim, um debaixo do outro, o main, ele vai fazer assim os alinhamentos. Tipo, se for main start, vai iniciar aqui, se não vai iniciar aqui, em cima, se não embaixo. Isso. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Aqui era o cross. Isso. Em cima, embaixo ou no meio assim. O main é o sentido em que os itens estão. Se é um embaixo do outro, então é nesse sentido aqui. Sim. Tá? Então o cross ele veio para cá. Sim. Coloca uma distância igual de um pro outro. Você distância igual de um pro outro? Daí, no caso, é o main x alignment ponto Evelyn. Esse daí é espaço igual de um pro outro, inclusive. Esse aí é um espaço igual de um pro outro, inclusive. Um texto e uma... Inclusive na parte de cima e na parte de baixo. Não é só um entre o outro. Ah, sim. Space between, coloca um space between. Space between. Esse aí é um espaço de um em relação ao outro. Então jogou... Até sumiu lá o ícone. Até sumiu aqui. Então... Isso aqui, eu pedi exatamente esse. Então, espaço igual de um para o outro. Agora, aquele space even, coloca um espaço igual, inclusive na parte de cima e na parte de baixo. Beleza? Beleza. Por que você tá aí com sono, cara? É que essa parte você já tinha explicado nos outros. Eu quero ir pro desafio. Não, você tá com sono, então beleza. Então, agora só por isso você vai fazer esse desafio aí sozinha. Vai, deu quantos minutos já esse vídeo aí? Deu 26 minutos. Tá com sono mesmo. Vamos encerrar esse vídeo aqui, porque você já teve o entendimento. Você é a bichona zona, né, pelo jeito. Por quê? Porque você não achou difícil isso daqui. Eu achei que você ia ter dificuldade.
eu, tipo, o cross e o main eu ainda tenho dificuldade de explicar. Na minha cabeça tá claro, mas a forma que eu tô explicando ainda não tá legal. Então, nisso foi legal. Então, beleza. Já os alunos eu acho que podem ter alguma dificuldade, por isso eu prezei por explicar essas diferenças. Tá bom, amor. Ficou muito bom sua explicação. Beleza, me afetou, porque eu tô me explicando um monte, né? Verdade. Tá, então agora a gente vai encerrar essa parte para poder deixar separado em um vídeo e no próximo, de fato, a gente vai fazer o desafio juntos. Por a mão Mas na na massa, verdade, nesse daqui, ó. nesse daí, mas na verdade como você né? Você vai fazer aqui meio que sozinha. Eu vou estar aqui te Nossa, guiando cara. e tal, porque você entendeu certinho o main e o cross, né? Sim, mas Então- não é só dele que a gente precisa pra esse desafio. O resto você sabe. Claro que é. É container e row dentro de column. É verdade. Beleza? Beleza. Não, acho Se que tiver alguma dúvida, talvez próximo. pedir perdão, porque daí eu posso te ajudar melhor na próxima. Não? Não? Então tá bom. Eu não fui malvada, eu não fiz nada, Você eu tava só bocejando bocejei. 3 vezes, amor. Ai, amor. Não, beleza. Família, Ai, espero que você, diferente da Tati, tenha prestado atenção e tirado um bom proveito, porque é meu tempo que eu tô dedicando aqui, então é triste quando alguém boceja na sua face. Pobrecito. Beleza. Se cuidem aí, qualquer coisa deixe nos comentários, acione o tech lead de vocês para deixar bem centrado essa parte, porque se ninguém reclamar, eu vou entender que todo mundo entendeu column e row. E lá na frente, quando tiver uns conteúdos mais cabulosos, umas telas cabulosas para construir e você não tiver esse entendimento aqui 100% na tua mente, eu vou falar, beleza, e porque quando eu expliquei você não pediu ajuda para tirar dúvida. Então, esse aqui é um conteúdo super complexo e é o motivo principal pelos quais dá bug em telas, tirando a parte de scroll e lista, que também são bem complexos, essa parte de row e column, ela constitui uma parte importante da construção de widgets e te possibilita várias facilidades, né, na construção de telas. Então você precisa entender isso aqui a fundo, por isso que eu estou frisando bem, tá? Beleza, teacher? Você Fechou. arrasou, cara. Beleza, então, não vai adiantar. Valeu, família. Valeu, tio. Valeu, até a próxima. Até.